Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Escrita com Texto. E no vídeo de hoje a gente finalmente vai falar sobre o preconceito linguístico. Para a gente começar a tratar sobre esse tema, eu vou mencionar aqui algumas frases que são bem repetidas e até algumas situações que muitas pessoas passam. E eu gostaria que você, a cada vez que você se identifica com alguma frase, se você já ouviu essa frase, ou se você até já repetiu essa frase ou cometeu alguma das situações que eu vou falar aqui, por favor, marca mais um ponto e vamos ver quantos pontos a gente faz no final. A língua portuguesa falada no Brasil apresenta uma unidade surpreendente. Brasileiro não sabe bem português, essa eu já ouvi. Só em Portugal se fala bem português. Português é tão difícil. As pessoas sem instrução falam tudo errado. O lugar onde melhor se fala português no Brasil é Maranhão. Eu nunca ouvi falar essa, não vou marcar. O certo é falar assim, porque se escreve assim. É preciso saber gramática para ler e para escrever bem. E para falar bem também. Você está na internet e alguém pega e te corrige porque você escreveu alguma coisa errada ali. Você comentou um meme rindo e fez uma piada daquele meme e alguém corta o que você está falando para comentar que você está errado. Você está numa conversa informal e aí alguém te interrompe para falar que você está errado. Essa eu já passei. Você já julgou alguém como burro, incapaz ou inferior porque essa pessoa falou alguma coisa, pronunciou alguma coisa diferente da norma culta, ou seja, ela falou errado. Então tá aqui a minha pontuação, são 9 pontos. Por favor, comenta qual foi a sua, tá? E o que você acha sobre isso também? Se você já passou por alguma situação, como você se sentiu? Se foi assim, se te ajudou, se foi violento, foi agressivo pra você? Todas essas frases que eu falei aqui hoje, elas foram retiradas do livro Preconceito Linguístico de Marcos Bagno e são mitos que ele discute cada um deles, tá? Eu não vou fazer isso aqui, eu tenho outra abordagem, mas eu recomendo a leitura para quem quiser entender um pouco melhor. A primeira coisa que a gente precisa entender, antes da gente falar sobre preconceito linguístico, é o que é linguagem. E eu te pergunto, você sabe o que é linguagem? Você já parou para pensar sobre isso? Em 1916, Ferdinand de Saussure, ele publica um livro que se chama Curso de Linguística Geral, e nesse livro ele observa a língua enquanto uma estrutura. Acaba que a gente tem uma lógica interna que rege aquilo. Então, por exemplo, se eu falo, você é muito bonita, eu tenho uma ordem aqui das palavras que elas se encaixam de forma que faça sentido. Porque se eu falo, você é bonita, muito eu vou entender, porque nessa frase ela é muito simples, então eu teria sim que pensar um pouquinho. Ah, tá, você é muito bonita. De qualquer maneira, eu reorganizaria ela para conseguir entender. Por quê? Porque na nossa frase a gente organizou a língua nesse sistema, né? E a gente tem alguns sons que são da nossa língua. Assim como na língua inglesa, existem outros sons que existem apenas na língua inglesa. Na língua francesa tem alguns sons que existem apenas na língua francesa e cada língua tem a sua própria lógica interna. Então ele começa a observar que a língua ela não é arbitrária, ela não é do nada, a gente não fala blibiló e isso faz sentido, nossa, lacrei. Falei uma coisa aqui que todo mundo entendeu. Não. Né? Então a língua ela existe, ela tem o seu sentido, a palavra ela é composta por um significante que é justamente a junção desses sons, dessas letrinhas, e o significado, que é o conceito que a gente tem, tá? Então a gente não pode simplesmente achar que a língua ela surge do nada. Não, existe uma norma interna que rege todas essas relações entre as palavras que fazem e emitem sentidos, tá? Só que Ferdinand de Saussure, ele foca muito na estrutura. O estudo dele são sobre vários aspectos estruturais. E aí Benveniste, em 1966, vai publicar um livro que se chama Problemas na Linguística Geral. E esse livro ele vai problematizar algumas coisas. Ele vai falar, então, amigo Saussure, sim, existe a estrutura, porém, esse não é o foco da língua. A língua, ela é muito maior do que apenas estrutura. A língua é comunicação. E ele usa a palavrinha que eu amo essa palavra, que é o contexto. A língua, ela não é tão dicionária. Então, a língua, a palavra, ela não é tão dicionária. Então, a língua e a palavra não é tão dicionarizada.
A língua, ela não é tão dicionarizada assim, tá? A língua, ela não é, a palavra, ela não é tão rígida dessa forma. A gente vai usar palavras que às vezes são xingamentos, elas são concebidas como xingamento, e algumas comunidades pegam essas línguas, essas palavras, que seriam xingamentos, e se transformam em quê? Em um ato de comunicação, como qualquer outro. Então, a língua, ela o tempo todo não é apenas, como se fala, uma estrutura. Ela não é apenas uma gramática, ela não existe a partir disso apenas, né? E aí, alguns outros estudos, eles vão se derivando cada vez mais. E aí a gente vai ter a língua como um ato, ou seja, eu te abençoo, eu vos declaro marido e mulher. Então, a língua, nesse caso aqui, ela tá cumprindo a função de uma ação. Porque a partir do momento em que se eu falo se concretiza alguma coisa, a pessoa, o casal que tá ali, deixa de ser noivos, eles se tornam um casal de fato. E a língua, ela pode ser também usada como uma forma de identidade. Ou seja, um determinado grupo social vai falar de determinada forma e entre eles vão se identificando e vão formando uma tribo, entendeu? Então, a comunicação, a língua, ela é fundamental pra gente se entender enquanto sociedade, pra gente se unir com os nossos semelhantes, pra gente rejeitar as pessoas que a gente não concorda, né? Então, tudo isso a língua faz acontecer. E a língua, ela também pode ser expressão, ou seja, você expressar aquilo que você tá sentindo, você expressar quem você é, né, que também entra um pouco ali no campo da identidade, mas você se expressa e você encontra esse lugar na língua para poder falar daquilo que tá doendo, daquilo que você tá sentindo. Inclusive, meu livro Patati Fases, ele é fruto desse processo, tá? Eu me expressei bastante nesse livro. Quem tiver interesse em comprar, entre em contato comigo, tá R$25, tá bom? Pelo menos até nesse momento do presente vídeo. Então, a língua, ela não é apenas gramática, e a gente querer limitar isso, a língua, essa grandeza que é a língua, em apenas uma coisa só, acaba que é um erro nosso, não é do outro. Então, se o outro tá ali contando alguma coisa pra você e ele pronunciou uma palavra errada, cara, às vezes isso pode ser até do lugar onde ele tá. O Brasil é um país imenso, a gente tem 5 regiões, a gente tem 27 estados, a gente tem milhões de pessoas que moram aqui, de várias gerações diferentes e várias tribos diferentes e de vários contextos sociais, culturais. Tudo isso influencia nessa grande variação, nessa grande diversidade que a gente tem. E isso é legal, isso não precisa ser assassinado, e a língua portuguesa não está sendo assassinada, ela está sendo ressignificada cada vez que as pessoas fazem seu uso. Eu não tô falando, gente, que a gramática, ela tem que ser extinta de forma alguma, pelo amor de Deus, porque eu trabalho com gramática, tá? Eu só tô falando que a gente precisa entender em quais contextos a gente vai usar, em quais não precisa. E quando eu falo gramática, eu falo a gramática normativa, tá? Porque existem outros tipos de gramática. Eu falo dessa questão da gente ter uma norma e seguir essa norma e colocar tudo dentro dessa caixa, dessa norma. Claro que quando a gente tá fazendo um post que a intenção é comunicar com toda a região brasileira, com todo o Brasil, é melhor que a gente tire todos os indicadores de lugar, tirar todas as regionalidades e realmente recorrer a esse padrão. Aí, neste caso, sim, a necessidade da gramática. Agora, você corrigir pessoas que estão ali escrevendo no Twitter, ou rindo de um meme, ou comentando um meme, ou contando uma história, em um contexto amplamente informal, cara, pra quê, sabe? Isso é preconceito linguístico. É você achar que você é superior a alguém por você saber mais, sendo que... Não, você não sabe mais. Talvez você conheça a pronúncia correta de acordo com a norma culta, mas isso ainda não te faz uma pessoa mais inteligente que outra. Então, o preconceito, a ideia de preconceito é você sentir que você e o grupo ao qual você pertence é superior ao que você tá rejeitando. Quando a gente rejeita, quando a gente ridiculariza, quando a gente minimiza, quando a gente deslegitima o que uma pessoa acabou de falar, ou dizendo que ela tá errada e não prestando atenção na mensagem que ela quer passar. Porque a intenção dela é comunicar. E o que eu já vi, gente querendo corrigir o outro, mas, poxa, você também tá errado, amigo. Tá? Então não força a barra, não, tá? E outra coisa, ninguém fala 100% de acordo com a norma culta. Ninguém. Ninguém, nem aqui, nem em Portugal, nem em Angola, em nenhum lugar que se fala português, ninguém fala de acordo com a norma culta. E em outros países, de outras línguas também não se fala, porque a língua, ela acontece. Na escrita até existe esse lugar pra gente chegar e falar, olha, essa palavra aqui que você escreveu, mas chega no privado, tá? Você tem a classe.
Se você quer ajudar alguém, então faça jus a isso, não é tipo, cara, que burro, olha como que ele escreveu isso, não sei o quê. Mano, você quer me convencer que você quer ajudar alguém agindo desse jeito? Não, né? Para, você que tá sendo inconveniente. Não, você chega na pessoa e fala, ó, seguinte, essa frase aqui que você escreveu, tal palavra tá errada, tá? Você tem a intenção, você teve a intenção de falar assim. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me falem o que vocês acharam. Já deixo o convite pra vocês seguirem nas redes sociais, eu tô no Facebook, tô no Twitter e tô no Instagram, tá bom? E se você estiver me assistindo pelo IGTV, por favor, segue lá no canal do YouTube. Eu sempre tô disponível para atender os temas de vocês, tá? Porque afinal o público-alvo são vocês, não sou eu. Então deixem seus comentários, suas sugestões, enfim. Eu vejo tudo, tá, gente? Eu tento sempre incorporar qualquer crítica que seja construtiva, enfim. E é isso, muito obrigada, um abraço para todo mundo e tchau!